Essa em específico, galera, é onde nós iremos projetar, adivinha? A nossa entrada de energia, galera, é isso mesmo. Nós iremos dimensionar o nosso padrão de entrada, porque nós já calculamos, de acordo com a nossa apostila, já calculamos todas as cargas que iremos precisar, tanto de tomada de uso geral, tomada de uso específico e iluminação. Tudo bem? Então, chegou o momento da gente dimensionar o nosso fornecimento, a nossa entrada de energia para o nosso projeto, tá bom? Da apostila aqui, beleza? Vou escrever aqui no quadro a nossa relação de carga aqui do nosso projeto, da apostila, para a gente dar continuidade aí, tá bom? Só um segundo. Deixa eu explicar aqui no quadro, como na videoaula passada, de número 9, né? Eu fiquei atrás da câmera explicando, né? Comprei um laser aqui, ó, dá para mostrar direitinho o que eu estou narrando aqui, porque eu preciso passar uma explicação para vocês em relação às orientações que tem na apostila, tá? A apostila, na página 25, né, na verdade, a partir da página 24, 25 e página 26. A apostila ensina dimensionar o padrão de entrada de acordo com a potência ativa, né? O que é a potência ativa? É a potência em watts, né? Pura e simplesmente, sem esse fator de potência, tá? Por exemplo, o chuveiro de qualquer forma o fator de potência é 1, tá? Não tem defasagem. Mas na apostila ela está considerando o fator de potência 1 para a iluminação e 0,80 para a tomada de uso geral. Tomada de uso específico ela está considerando o fator de potência 1. Portanto, só um exemplo aqui, se o chuveiro é 5.500 watts, então a potência aparente dele vai ser 5.500 VA, né, volt ampere. Então não tem diferença. Já no caso aqui, só um exemplo da iluminação, esse valor aqui em VA, né, que seria a potência aparente, já está com esse fator de potência aqui, tá? Sem esse fator de potência, não seria 6.900 watts, seria 5.520 watts, tá? Ou seja, se você pegar 5.520 e dividir por 0,80, vai dar 6.900. A apostila ela ensina a dimensionar a entrada de energia de acordo com a potência ativa. Eu preciso explicar para vocês, como eu sou aqui da região da S Eletropaulo, né, da Enel, aqui a gente não utiliza a potência ativa para dimensionar o padrão de entrada. A gente utiliza potência aparente, tá? Então, primeiro você tem a relação de cargas em watts, aplica os fatores de potência correspondente, cada grupo de carga tem o seu, né? Não vou relatar aqui porque não é foco, não há necessidade, digamos assim, para esse caso aqui, tá? Para este caso. Não tem necessidade, mas em outros casos mais complexos você precisa mencionar isso no memorial descritivo. Relação de cargas, né, com as potências reais e depois aplicar o fator de potência de acordo com o grupo de cargas, né? São vários. E o fator de demanda também. Aqui também nem precisava aparecer o fator de demanda, né? Eu coloquei só por um capricho mesmo. Né? O que é o fator de demanda? Né? Não adianta também falar de uma coisa e não explicar. O fator de demanda, pessoal, significa... vou dar um exemplo aqui de novo de um chuveiro. Se nesse padrão de entrada aqui, ó, nessa casa, nessa nossa planta que está aí na apostila, se ela tiver um chuveiro, o fator de demanda vai ser 1. Significa que no final das contas aqui ele vai ser utilizado 100%, não vai ter defasagem nenhuma, tá? Não vai ter um desconto, vamos dizer assim. Se tiver 2 chuveiros, de acordo com o fator de demanda aqui da Enel, se tiver 2 chuveiros, no final da somatória ele já apareceria com 0,68, ou seja,
a possibilidade de usar os dois ao mesmo tempo já cai para 68%. Então somaria 5.500 mais 5.500 e aplicaria 0,68. Então iria cair de 11.000 watts, né? Se você aplicar 68 já... Deixa eu só fazer umas contas aqui. Então, se eu tivesse dois chuveiros nesse projeto e aplicando um fator de demanda, né, que seria 0,68 para dois chuveiros, então sendo cada chuveiro 5.500 watts, né, daria 11.000 watts. Eu aplicando esse fator de demanda de 0,68 cairia para 7.480 watts. Então o que eu iria considerar na somatória, no dimensionamento do meu padrão de entrada, seria só 7.480. Mas aqui nem precisaria aparecer, né? Como eu já falei, foi só um capricho mesmo. Então seguindo aqui, ó, iluminação, fator de potência da apostila, está considerando 1, que deu 1080 VA, né? E 1080 watts porque é 1, não tem defasagem nenhuma. Já a tomada de uso geral considerou-se 0,8 ou 0,80, fator de demanda 1, 6.900 VA, potência ativa 5.520 watts. Tomada de uso específico, fator de potência considerou-se 1, né? Então aqui não tem VA, não tem potência aparente, já vai direto para a potência ativa, que são 12.100 watts. A somatória de todas essas potências aqui, de acordo com a apostila, está dando 18.700 watts aqui, ó. Tá? Então a apostila está utilizando como informação para o dimensionamento da entrada de energia a potência ativa, né? No nosso caso aqui, né, a gente utiliza a potência aparente, tudo bem? Para poder, porque através da potência aparente você sabe a corrente demandada e através da corrente é que se consegue escolher o cabo da entrada e através do cabo o tipo da caixa, o tipo do eletroduto. Então nesse caso aqui, ó, as características do padrão de entrada, né, nesse caso aqui, considerando a Enel São Paulo, ficou da seguinte maneira. Caixa, policarbonato tipo PP, dimensões 450 por 260 por 120 milímetros. Essas são as medidas da caixa, tá? Uma caixa de policarbonato tipo PP. Ramal de entrada, cabo flexível de 10 milímetros com isolamento até 750 volts, capa de isolamento tipo EPR. Ramal de aterramento, né? Nesse caso aqui seria condutor de aterramento, foi uma falha minha. Condutor de aterramento, cabo 10 milímetros, que tem que ser na cor verde. Há concessionárias que exigem que esse cabo de aterramento seja cabo de cobre nu. Aqui não tem essa exigência, pode ser encapado. Obrigatoriamente tem que ser na cor verde. Tudo bem? Consulte as normas aí do seu estado. Eletroduto de entrada, que seria a bengala, né? Nesse caso aqui, para um cabo de 10 milímetros, pode ser um eletroduto de 1 polegada, né? Com curva em 180 graus, né? Tipo um cachimbo. Tá? Infelizmente não vou poder editar esse vídeo, não tem como mostrar a foto, tá? Mas no final dessa bengala tem uma curva de 180 graus, tá? Eletroduto de aterramento, né? Porque isso também é algo que vai de concessionária para concessionária. É recusado toda a entrada de energia cuja o cabo de aterramento desça chumbado da caixa até o chão, até a haste de terra, se for chumbado direto na alvenaria. Ele tem que estar dentro de um eletroduto, tá? Por isso que está aqui, ó, eletroduto de aterramento, que tem que ser rígido. Nesse caso aqui pode ser de 3/4, né? Com caixa de inspeção. Você não pode deixar... eu acho que eu comi bola aqui nessa expensão aqui, mas enfim. Você não pode deixar a haste terra simplesmente cravada no solo, tá? Sem ter uma caixa. Tem que ter uma caixinha tipo cônica para os eletricistas, quando chegarem, ver que tem um aterramento.
E não pode cortar a terra no meio não, tá? Geralmente ela vem com 2,40, o pessoal de uma haste terra costuma fazer 3. Põe 3 pedacinhos, mas os caras não vão saber disso, mas é uma questão de responsabilidade, né? De consciência, você não deve fazer isso. Tudo bem? Então essas seriam as características do nosso padrão de entrada, considerando aqui, ó, a concessionária Enel, tá? Eu vou estar apagando aqui porque para deixar um pouquinho mais esclarecido em relação ao dimensionamento da entrada de energia aqui, tá? Que eu falei que aqui a gente não utiliza a potência ativa para dimensionar esse cabo aqui, ó, né? O ramal de entrada. A gente não utiliza a potência ativa, a gente utiliza isso daqui, tá? Então eu vou estar apagando isso daqui e vou estar mostrando como que a gente faz para dimensionar de acordo com as normas aqui da Enel São Paulo, beleza? Vou pausar aqui novamente e aí a gente já volta. Pessoal, essa parte aqui que eu vou estar explicando para vocês é muito importante. Para falar a verdade, ela já até foge de como é que eu poderia dizer? De um curso básico de eletricista residencial, tá? Pelo seguinte, a norma da S Eletropaulo, da Enel, tá? Diz que instalações acima, cargas instaladas acima de 20 kW, tá? Tem a necessidade de ter ART, né, de ser assinado por um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista. Só que é o seguinte, como vocês podem ver aqui, ó, nós estamos abaixo de 20 kW, né, somando todas as cargas. Mas existe aqui, ó, como é que eu poderia dizer, uma coerência nisso daqui. Se você pegar 18.700 watts e aplicar o fator de potência 1, sem defasagem nenhuma, você vai ter 18.7 kVA. Para eu saber a corrente demandada, o que eu faço? Eu pego 18.700, divido por 240, esse 240 é a tensão aqui da minha região, poderia ser 220, poderia ser 230, né? Mas aqui é 240, então eu vou ter 77.91 amperes. Tendo essa corrente de demanda, tá, eu não poderia estar utilizando um cabo 10 na entrada, jamais, teria que ser cabo 25, porque o cabo 10, de acordo com a tabelinha lá do próprio fabricante SIL, por exemplo, o cabo 10 suporta até 50 amperes, né? O cabo 16 vai para 60 e 63, algo dessa natureza, né? E então nesse caso a gente teria que ter o cabo 25. É aí que entra o pulo do gato, tá? O pulo do gato na hora de fazer um dimensionamento da entrada de energia, que, como eu já falei em outras ocasiões, nem tudo está no manual, tá? Vai muito de experiência. Tendo eu essa corrente de demanda, 77.91 amperes, eu posso dimensionar um cabo 10 tranquilamente, ajustando, evidentemente, isso daqui para que se encaixe dentro de um cabo 10. Por quê? Porque é exagero, tá? Colocar um cabo 25 milímetros, né, com a corrente dessa daqui em uma residência, tá? É exagero, não há necessidade disso. Então, eu conscientemente, de acordo com a minha experiência, eu posso ajustar isso daqui, né, esse resultado aqui, ó, 18.7 kVA, para que ele se encaixe dentro dessa categoria aqui, ó, de um cabo 10 milímetros. Por quê? Isso muda tudo, né? Quer dizer, nesse caso aqui ainda não, porque nesse caso da caixa de policarbonato tipo PP, eu posso estar utilizando esse cabo aqui. O cabo 25 não teria problema nenhum. Mas em outras situações, por conta de 5 amperes ou até menos, você precisa fazer uma mudança significativa no padrão,
tá? A caixa já não poderia ser essa, deveria ser uma outra extremamente maior, o que ocuparia muito espaço, né? O cabo evidentemente não seria esse, enfim, tudo seria maior, né? O padrão ficaria muito mais robusto, tá? Então, né, como a gente está seguindo a apostila, tá? Nesse caso, inclusive a apostila ela nem dá um dimensionamento de caixa, ela para aqui, né? Ela para aqui, na verdade. Tá? Isso daí, o dimensionamento da caixa ficaria a critério, né, de cada concessionária. Né? Aqui você tem uma corrente demandada, né? No meu caso aqui a gente costuma utilizar o fator de potência 1 quando é cargas residenciais, sem problema nenhum. Tá? E faz o ajuste conforme a coerência, né? A consciência da gente ver que realmente não há uma necessidade de ter um cabo 25, a gente faz um ajuste aí. Tá? Mas a apostila ela não dá dimensionamento da caixa, tá? Ela dá só o resultado final, conforme vocês vão ver aí para quem já tem a apostila em mão. No final aqui do vídeo eu vou estar explicando como você pode adquirir a sua apostila, tá? Para quem não recebeu ainda.